Então, olá a todos. Vamos continuar com a atividade de comentários, né, dos livros. Hoje nós vamos discutir, como estava previsto, apresentar a vocês um pouco o livro do Evgeny Zamyatin, né, que se chama Nós. Ele é um livro escrito em 1921, né, após a Primeira Guerra Mundial e também, né, nos primeiros anos da Revolução Russa de 1917. Né? O livro é importante porque ele inaugura, o Zamyatin inaugura, na verdade, junto com o Karel Capek, que escreve uma peça muito famosa, que nós vamos também discutir aqui um pouco mais para frente, chama Ruhr, né? Eles inauguram o gênero da literatura distópica. Né? É um romance, né, que produz uma distopia. Né? Na verdade, o romance coloca em questão essa tensão que existe, vamos dizer, entre a liberdade individual e a questão da igualdade coletiva. Né? Então, ele imagina um futuro, uma sociedade no futuro, que está, vamos dizer, são 20 milhões de habitantes na Terra que sobrevivem a uma longa guerra entre o campo e as cidades e se constitui um Estado único. Esse Estado único, né, é constituído, vamos dizer, de uma maneira muito interessante, é um Estado mecanizado e coletivizado, né? Isto é, a população é toda controlada e mais ou menos uniformizada, num processo de uniformização dos habitantes do Estado único, vamos dizer, pensado sob o ponto de vista de um avanço muito grande da psicologia, né? Da psicologia social, vamos dizer assim. Né? Então, o texto é escrito em forma de um diário, né? Em que o personagem central do livro, que nessa sociedade coletivizada os indivíduos não têm nome, né? Então eles têm números. Então, e esse indivíduo que escreve esse diário, né, é D503, né? D503 está escrevendo esse diário para deixar para os futuros leitores a descrição desse mundo perfeito produzido pelo Estado único. Né? Nesse Estado, então, não há o indivíduo, só há o coletivo, só a coletividade. As pessoas não têm nomes, só números. D503, I330, O420, né? E num determinado momento da descrição que ele vai fazendo da vida no Estado único, ele conhece uma mulher, uma habitante do Estado único, né? Que aí 330, e a partir daí há uma desestabilização, por assim dizer, psicológica do personagem, onde reaparecem o sonho, o amor, a fantasia, a insegurança, a ansiedade, não é? E tudo isso vai, vamos dizer, se desenvolvendo à medida em que 330 convence o personagem D503, não é? A participar de uma revolta contra o Estado único. Né? Uma das coisas interessantes do romance, que não é muito tematizada, mas fica muito patente, muito interessante a ideia, né? É de que os habitantes do Estado único vivem, né, dentro de uma enorme redoma, né? De uma cúpula que os envolve e os separa da natureza. Não é? Portanto, todo o desenrolar se desenvolve nessa ideia de uma civilização completamente artificial, que já deixou fora a natureza.
né? Então, essa é uma indicação bastante significativa, né? Bom, acontece a revolta, ela é debelada, né? O Estado Único consegue parar a revolta e passam a fazer um estudo e chegam a diagnóstico. Por que ocorreu a revolta, né? E o diagnóstico é que ainda há, né, nos habitantes do Estado Único, certo? Um resquício de individualidade que impede, né, a inserção desses indivíduos no coletivo, né? E o que impede essa inserção no coletivo é que ainda continua existindo a imaginação. Como a imaginação funciona, tá certo? Ela é a que cria essa ideia de que poderia existir algo diferente do Estado Único, o que cria a ansiedade e os desejos, não é? Por algo diferente, etc. E então se decide que é preciso eliminar a imaginação. Portanto, os personagens, os habitantes vão sendo submetidos a uma lobotomia que lhes elimina a imaginação. Né? Esse é mais ou menos o final do livro. Ele é um belo livro, eu recomendo fortemente a leitura do texto. Ele é um belo livro que exerceu uma enorme influência no gênero, né, no gênero de literatura distópica, né, durante todo o século XX. Então, exerceu influência em Aldous Huxley, por exemplo, em Admirável Mundo Novo, que, entretanto, tem uma outra perspectiva, não tanto de psicologia ou de psicologia social, mais fortemente com a ideia da uniformização que poderia ser conseguida via a biologia e a genética, né? E depois também influenciou o livro de George Orwell, né? O 1984. Né? Então, essa é a indicação desta semana. Obrigado a todos e até a próxima semana.